Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar, a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, ó, confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu bem. Exclusividade. Eu só confio no Senhor, porque só há um Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Se o sol toldar e escurecer, ou seja, se dias nebulosos assombrarem a minha vida, a sua vida, eu só confio no Senhor. Eu não confio nos meus recursos, eu não confio na provisão que o homem pode dar, eu não confio na solução da política, eu só confio no Senhor, porque só o Senhor jamais falha. Ainda quando parece que ele falha, ele não falhou. Apenas que o plano dele é diferente dos nossos. E tenha certeza, o plano do Senhor é muito melhor para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na live de quinta-feira. Tempo de nós aprofundarmos mais aquilo que o Senhor falou conosco no último domingo, quando o Senhor nos chamou para reconhecer o seu senhorio, reconhecer que Ele é único, que Ele é o único Deus. Sim, porque os nossos corações, eles são chamados, eles são tentados de diversas formas. Nós somos tentados muitas vezes a não querermos submeter-se à autoridade, inclusive a de Deus. Nós somos tentados de maneira muito intensa a não querermos nos submeter a regras, nem mesmo às regras de Deus. E também nós somos tentados com muita constância, de maneira muito corriqueira, somos tentados a confiar, a buscar saciar a nossa sede em outros lugares, que não em Deus. Oh, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a graça de amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a mente. Até porque não há outro Senhor. Qualquer outro lugar que nós venhamos a depositar a nossa esperança, o nosso afeto, a nossa razão, as nossas ações, terá sido em vão. Só há um Senhor. E esse Senhor me alcançou, te alcançou, fez de nós seus filhos e suas filhas, e Ele nos trata com amor e com bondade. E Ele tem, como nós cantamos essa canção, e Ele tem uma mansão no céu preparada para nos dar. Sim, Ele vai nos dar um lar no céu. Ele vai nos dar
Aleluia, aleluia. Com tantas boas novas, você tem mais do que bons motivos para compartilhar essa live com um irmão, com uma irmã, uma pessoa que você conhece. Compartilhe com alguém, espalhe a bênção e abençoe outras pessoas. Aleluia. Quando nós, domingo, falamos sobre aquela doença que o ser humano tem, nós falamos que Deus providenciou a cura para a doença. A cura que vem através de Jesus. Sim, você certamente já ouviu várias vezes falarmos sobre o efeito do sacrifício de Jesus sobre nossas vidas. Ele quitou as dívidas que eram sobre nós. Não há mais dívida. Jesus pagou pelos nossos pecados. Por isso nós podemos ser chamados de pessoas que foram justificadas. Olha o que esse texto que o apóstolo Paulo diz para nós. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Sim, a rebeldia que fazia com que nós tivéssemos uma dívida contra Deus, a rebeldia contra a sua autoridade, a rebeldia contra as suas normas, a rebeldia que nos levava a buscar saciar nossa alma em lugares que não podiam saciar. Isso tudo gerava uma dívida diante de Deus. Mas Jesus pagou pelas nossas dívidas. De maneira que quando Deus nos olha, quando nós estamos em Cristo, aqueles que estão em Cristo são vistos por Deus como pessoas justas e não como devedores, porque Jesus Cristo pagou a nossa conta completamente. Por isso dizemos que Jesus é a cura. Ele é a cura da doença persistente em nossos corações, a doença chamada rebeldia. Mas Jesus nos curou não apenas com o seu sacrifício, ele também nos curou com o seu exemplo. Porque enquanto Jesus foi ser humano, Jesus se encarnou, ele tomou a forma de homem, ele abriu mão da sua glória. Aqui, enquanto homem na terra, ele não tomou de novo o seu poder, a sua glória. Como disse no domingo à noite, o que Jesus fazia de maneira sobrenatural, ele fazia porque ele era cheio do Espírito Santo. Por isso ele disse que nós também podemos fazer até coisas maiores do que ele fez, se estivermos também cheios do Espírito Santo, no mesmo nível, na mesma intensidade que Jesus era cheio do Espírito Santo. Então, Jesus, ele viveu como um ser humano. E como ser humano, ele demonstrou que é possível alguém viver em perfeita submissão, render a sua vida fazendo a vontade do Pai. Sabe, é difícil nós entendermos isso. Eu me lembro agora de uma vez, quando eu era pastor em Belo Horizonte, e eu convidei aquele casal de missionários, o Marcelo e a Ingrid, aquele casal de chilenos, né? Eu convidei eles para vir pregar na nossa igreja lá em Belo Horizonte. Eu falei assim, gostei de vocês, conheci vocês aí, venham pregar aqui, vamos ter um culto missionário. E aí eles disseram assim, nós vamos orar, pastor, e ver o que é que Deus tem para nós. E eu confesso que eu achei aquilo lá desnecessário. Afinal de contas, será que Deus seria contra eles pregarem a palavra numa igreja na qual eles foram convidados? Mas sabe, depois eu aprendi o que significa isso. Significa rendição completa à vontade de Deus. Aquele casal, e eles aprenderam na vida missionária, o que também a Jocum ensina com muita ênfase, ensina os seus missionários a render a sua vida completamente ao Senhor. E então eles oraram, mesmo diante de um convite que é bom, para uma coisa útil, para uma coisa agradável, para uma coisa que fazia parte do ministério deles. Eles entendiam que eles deviam de orar e pedir a direção de Deus especificamente para aquela situação.
Isso demonstra uma rendição completa. Porque é muito fácil dizer assim, Jesus é o meu Senhor. Jesus mesmo diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse texto está aí. Então, é muito fácil nós dizermos, Jesus é meu Senhor. Não, eu já rendi minha vida para Jesus. Eu fui batizado, eu fiz uma profissão de fé. Eu já declarei para todo mundo que queira ouvir, Jesus é o meu Senhor. Mas e no dia a dia, quem é que toma as decisões? Você compra uma coisa só porque você tem dinheiro? Ou primeiro você pergunta para Deus, ainda que seja numa oração relâmpago, Senhor, devo mesmo comprar isso? Porque se é o dinheiro que define se você vai comprar ou não, o teu Senhor está sendo o dinheiro. Mas eu não consigo ouvir Deus falar. Eu pergunto e não ouço nada. Tudo bem. De fato, às vezes a gente não ouve nada mesmo. Às vezes a gente não entende. A gente não consegue ouvir. Às vezes nosso coração está tão tumultuado com o barulho da vida, das preocupações, nós não conseguimos discernir claramente, não ouvimos uma direção clara. Às vezes Deus realmente não dá uma direção clara. Porque às vezes as perguntas que nós fazemos para Deus são perguntas que nós é que temos que dar a resposta. Imagine que um pai tenha um filho e de repente esse filho diga assim para o pai, pai, amanhã eu vou trazer aqui em casa 2 meninas, uma loira e uma morena. E eu quero que o senhor converse com elas e depois o senhor diga qual que eu devo namorar. O que um pai sábio falaria para um filho assim? É claro que um pai sábio diria para o filho assim, meu filho, quem tem que decidir isso é você. Então, às vezes, nós perguntamos coisas para Deus que nós é que temos que decidir. E lá no fundo nós perguntamos para Deus para tirar um pouco do peso da responsabilidade sobre nós. Mas esta atitude de perguntar a Deus demonstra uma rendição completa. Não importa se você vai ouvir ou não, você primeiro pergunta. Você não pergunta só quando as coisas dão errado. A atitude de rendição, de submissão completa ao Senhor, ela é mostrada quando dia após dia nós perguntamos, Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Ainda que você não ouça, ainda que você não espere ouvir uma voz, mas você dá espaço para Deus dizer. Sinceramente você diz, Senhor, dá-me a tua orientação, guia-me nisso que eu vou fazer. Ainda que seja uma compra, você sai de casa, vai lá na Avenida São Paulo, naquela loja Tênis e Cias, comprar um bom tênis para você, e você fala assim, Senhor, me guia, o que eu vou comprar? Vou comprar um tênis, vou comprar um chinelo, vou comprar uma bota, o que eu vou comprar? Me guie, Senhor. E isso denota uma atitude de submissão, de alguém que reconhece que o seu Senhor é o Senhor, o único Senhor. É assim que funciona. Então, Jesus ele demonstra isso, né? No texto que nós lemos no domingo, né? Dizia assim, né? Jesus continuou a falar a eles. Ele disse, eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele demonstra, ele é um exemplo para nós. Olhando a vida dele, nós nos sentimos motivados. Porque o raciocínio é o seguinte, se Jesus foi homem e conseguiu viver de maneira perfeita, a submissão a Deus, eu e você, que somos discípulos de Jesus, que estamos tentando seguir os passos de Jesus, também somos chamados a viver de maneira perfeita, em submissão a Deus. É claro que eu e você somos pessoas pecadoras. Jesus não era pecador. Jesus não tinha pecado, não cometeu pecado. Nós vamos errar em um momento ou outro. Mas o nosso alvo é seguir Jesus. E ele foi um homem 100% submisso ao Pai. Jesus nos curou dessa doença
que é persistente no coração do ser humano, ele curou também quando ele demonstrou a sua divindade. Porque Jesus ele era tanto homem quanto Deus. Na teologia, nós dizemos assim, Jesus era um Deus com cara de homem. Jesus era um homem com o coração de Deus. Né? Porque ele tinha as duas naturezas. Ele era homem e ele era Deus. Por isso que os judeus tinham dificuldade de aceitá-lo. Porque como pode um Deus, alguém se dizer Deus, e fazer o que o Senhor faz? Ora, o que Jesus fazia escandalizaria até alguns de nós nos dias de hoje. Quanto mais os fariseus, os escribas, que tinham uma série de normas religiosas que impediam os judeus, por exemplo, de conversar com uma mulher, que impediam os judeus de conversar com um samaritano, que impedia os judeus de entrar na casa de um publicano, que impedia um judeu de tocar num leproso. Tinha uma série de normas. Jesus, que é Deus, vem rompendo essas normas. E na cabeça do religioso é assim, como assim? Um Deus? O nosso Deus? O Deus que pediu de nós essas normas? Ele mesmo está quebrando as normas que ele fez? Então, ele gera um impacto, ele impacta o coração dos judeus, né, dos escribas, dos fariseus, porque ele é Deus. Mas ele fala assim, olha, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Jesus, como Deus, ele vem e ele dá uma interpretação completa da vontade de Deus, das leis que Deus deu. Então, como Deus, ele vem e restaura as coisas. Mas o que é mais impressionante é que, como Deus, Jesus ele vem e ele demonstra esse coração de Deus, que quer estar com os seus filhos e filhas, com o ser humano, em intimidade, em unidade. Esse Deus que nós vemos em Jesus não é um Deus longe, distante, que quer que os seus filhos e filhas o obedeçam à risca, senão ele joga um raio na cabeça. Não. Esse Deus que se manifesta em Jesus, ele diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus é um Deus que nos convida a ir a Ele, e não a simplesmente obedecê-lo. Veja que Jesus não diz assim, obedeçam a mim porque os meus deveres são mais fáceis de obedecer. Não, ele não nos convida a obedecê-lo. Ainda que o seu convite esteja implícito à obediência, em primeiro lugar, o seu convite é ir a Ele. Ele fala assim, venham a mim, todos vocês, venham a mim, venham para estar comigo. É por isso que lá na carta, lá no livro de Apocalipse, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele está à porta da igreja. Ou seja, ele está do lado de fora da igreja. Porque a igreja criou tantas normas e regulamentos que, ao invés das pessoas se relacionarem com Cristo, elas estão ocupadas em cumprir deveres, em participar de atividades, em participar do culto, participar da célula, assistir a live. É tanta coisa que elas esquecem de ir a Ele. Então ele se sente excluído. Por isso ele fala assim, eu estou batendo na porta. E o que ele quer? Ele quer comunhão. Entrarei e cearei com Ele. Jesus, ele nos cura dessa doença da rebeldia, porque muito da nossa rebeldia vem da visão que nós temos da autoridade. A autoridade não é alguém que está sobre nós para nos proteger e cuidar de nós, na nossa mentalidade, na mentalidade humana.
na mentalidade moderna. A autoridade está sobre nós para nos punir, para nos vigiar, para cobrar de nós. Mas Jesus diz, não, eu sou o Pai. Eu vim aqui para me relacionar com vocês. Eu e o Pai somos um, ele fala. Ele vem para nos curar, dizer assim, olha, Deus não é um Deus carrasco, mas Ele é um Deus que vem e serve. Ele é um Deus que vem e dá a vida. Ele é um Deus que é como aquele que serve, não como aquele que senta à mesa para ser servido. Por isso, aquele livro chamado O Monge, o Executivo, foi um livro que vendeu milhões de cópias. Foi um best-seller por muitas semanas, entre os livros mais vendidos. E o que é que ele ensina? Ele ensina a postura do líder servo. O líder de nossos dias é o líder servo. Não é mais aquele líder que fica no segundo andar da fábrica, olhando pela janela de vidro os seus trabalhadores trabalhar lá. Não. O líder de hoje, o gerente de hoje, o patrão, o dono da empresa, ele é aquela pessoa que anda pelo chão da fábrica, que conversa com os funcionários, que pergunta sobre a vida deles. Esse livro fez muito sucesso. O Monge, o Executivo, James Hunter. Jesus é a inspiração desse livro. Porque é ele que é esse líder que anda entre nós, mas não para fiscalizar as nossas atitudes, mas para falar aos nossos corações, para ministrar cura à nossa alma. Por isso ele fala, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Queria terminar esta live dizendo o seguinte: o sacrifício de Jesus tira a condenação de sobre nós. A humanidade de Jesus nos motiva, através do exemplo, a viver em submissão. E a divindade de Jesus nos convida para um relacionamento íntimo com o Pai. Essa é a visão da nossa igreja. A visão da nossa igreja é inspirar relacionamentos íntimos com o Pai, gerando discípulos e discípulos autênticos. Que Deus te abençoe. Que o seu coração seja atraído pelo Senhor. E atraído pelo Senhor, você entenda que a melhor coisa que você pode fazer é render a sua vida totalmente, completamente ao Senhor. E a pedir que Ele te ajude, te ensine a amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, eu sei que o Senhor conhece, ó Deus, a vida dessa pessoa que me ouve neste momento. Deus, quem sabe, ela tem sido muito tentada e tem tido dificuldade de submeter-se à autoridade do Senhor, porque ela não gosta da noção de autoridade. Quem sabe, ó Deus, quando ela olha para o Senhor, ou olha para a igreja, para a Bíblia, ela só vê um monte de regras. Regras difíceis, regras que lhes parecem difíceis de serem cumpridas, regras que vão tolir a sua liberdade e o seu prazer. Quem sabe, Senhor Deus, essa pessoa tem buscado saciar a sua sede, saciar o seu coração faminto, sedento, em outros lugares que não no Senhor, em bens, nos prazeres, nos estudos. Pai, o Senhor conhece o coração. E eu oro, Deus, pedindo graça do Senhor sobre essas vidas que me ouvem nesse momento. E eu oro pedindo que o Senhor revele o teu Filho Jesus. Sim, o teu Filho Jesus que tira a culpa de sobre nós. O teu Filho Jesus que nos inspira pelo seu exemplo de submissão. O teu Filho Jesus que mostra quem de fato o Senhor é. Um Deus amoroso. Um Deus que convida os seus filhos e filhas para relacionamento com Ele. Sim, Deus, revela-se assim a todos os que ouvem nesta hora. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite de descanso e um sono reparador de forças dados pelo nosso Pai amoroso, o único Senhor.